E aí, gente, tudo bem com vocês? É a primeira vez que eu tô fazendo uma live, estou um pouquinho nervoso, né? Uma live sozinho, digamos assim. E eu fiquei realmente bem pensativo para fazer isso, né? Porque faz muito tempo que eu posto várias coisas interessantes e dessa vez eu fiquei assim, poxa, né? Eu tenho que aparecer alguma hora. E como a minha vida realmente é muito corrida e com todos vocês, né? Eu também tenho milhões de coisas para fazer, então fica realmente bem difícil estar aqui. Então minha cara tá um pouquinho inchada porque eu tenho muitas coisas com It's, né? Então eu tenho sinusite, né? E o clima hoje amanheceu não muito favorável para isso, mas estamos aqui. Eu não sei se vai ficar salvo, porque é a primeira vez que eu faço isso aqui, né, sozinho, então vamos lá, né? Se ficar salvo vai ser maravilhoso. Se não ficar salvo, a gente faz de novo e tenta de novo. Porque, né, é assim, a gente vai aprendendo junto, né? Daí, olha, oi Ana, tudo bem com você? Aproveitar e já tira as dúvidas se você tiver, logicamente, né? Então, gente, hoje eu vim aqui falar com vocês, né, um pouquinho acerca do que seria isso, né? Essas lives que eu vou começar a fazer depois de um longo e tenebroso inverno. E que vai ser o seguinte, eu vou tentar falar alguns conceitos, né, de refletir junto, né, não vão ser, tipo, aulas complicadas e teóricas, vai ser mais reflexões sobre a vida mesmo, sobre como a gente, os profissionais, olham sobre a arquitetura da casa, o design, o urbanismo, enfim, o ambiente que nos rodeia, né, e como isso nos afeta. E isso eu não vou falar, tipo, só com uma visão de arquiteto barra gerontólogo. Eu vou chamar também os profissionais médicos, né, e ao longo do tempo eu posso chamar também, por exemplo, a Ana que está aqui me assistindo, ela vincula-se muito à questão, em um dos encontros, né, do laboratório de neurociência, a gente discutiu bastante sobre a questão das ondas musicais. Eu fiquei super fascinado pelo conhecimento que ela tem. Logo, a música, né, já que é um elemento, digamos, até de fácil acesso em nosso cotidiano, já que ela tem um grande potencial de promover muitas mudanças no nosso cognitivo, né, ela pode ser uma ótima ferramenta ou não para gerar a nossa longevidade ao longo da vida, né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão, né? O que seria a casa ideal? Bem, quando uma pessoa contrata um arquiteto, sempre tem essa questão de, ai meu Deus, vamos aqui chamar um profissional para enfeitar a minha casa, né? E agora? Aí eu chego, né? Porque eu tenho muito apego e muita ligação com a área da saúde, né? E a priori eu busco saber algumas coisas pessoais sobre a pessoa, sobre a história dela, né, o que ela está acontecendo com ela naquele momento, porque ela decidiu modificar a casa dela, né, e boa parte das vezes ela está tão ali empolgada e etc e tal, e aqui e ali a gente consegue, né, conversar com ela sobre como está a sua vida, o que ela pretende fazer no momento, futuramente, um pouquinho sobre o seu futuro, né, então todas essas considerações, elas são essenciais na montagem, né, de um projeto de uma casa, porque é muito até frustrante para nós, para mim mesmo, né, como profissional. Isso sou eu falando de fazer um projeto super legal para a pessoa dizer que gostou, que amou e etc e tal, super empolgado. Aí passa uma semana e a pessoa não se vê naquele ambiente dela, não se vê na própria casa dela. Isso é realmente muito ruim, porque ela ficou tão fissurada, digamos assim, em uma imagem do Pinterest, da revista que ela viu, ou de alguma fonte, né? Ou ela foi à casa de uma amiga, aí viu uma iluminação super luxuosa, super glamurosa, né? E meio que ela ficou assim, nossa, eu quero ter isso pra mim, etc e tal. Mas ela nunca refletiu se ela realmente precisa daquilo, isso vai fazer um diferencial na sua vida, né? É aquela questão, poxa, muitas vezes a gente fica tão fissurada nos valores, digamos, sociais que aquilo tem, de gerar aquela aceitação, de ter, digamos, o carro extremamente caro, porque as pessoas ao meu redor têm, se eu não tiver, eu vou ser falado alguma coisa, ou que tem um sentimento de inclusão, né? Esse sentimento de manada que muitas vezes a gente tem. Isso é realmente muito ruim, porque a gente passa a nos poldar mediante as nossas ações, mediante a sociedade. E durante o nosso envelhecimento, isso é realmente bem complicado, porque chega em um momento que a gente não se reconhece, a gente passou tanto tempo, né, indo ali no fluxo pessoal das pessoas que nos rodeiam, que a gente acaba por nos influenciar, né, positivamente ou negativamente por isso. Então, a nossa casa, né, quando a gente fala de residência em si, né, da questão de onde
como e por quê, como envelhecer nela, né? Não é pensar nisso só quando a gente tiver o quê? 60, 70, 80 anos. A gente tem que também fazer esse planejamento desde cedo. Boa parte das vezes as pessoas me chamam de o arquiteto dos idosos e etc e tal. Mas a minha real preocupação é com a longevidade alheia, né? Logicamente que meu amor no coração são as pessoas longevas, né? Afinal, eu cresci, né? Desde que eu me entendo por gente, eu cresci rodeado e ainda sou rodeado por pessoas mais velhas, né? E eu amo essa interação, essa intergeracionalidade que rola entre a gente, né? Porque é muito bacana quando você ali tem aquelas meio que intrigas, né, diárias, e você aprende tanto com isso, às vezes você fica questionando, assim, porque você sempre faz isso, né? Vulgo aquela pessoa mais velha que é teimosa, né? E etc. Mas, na minha concepção, essa teimosia, né? São apenas divergências entre as opiniões das geracionalidades, né? Quando uma geração tem uma opinião sobre alguma coisa e outra geração fica, no caso, né, insistindo sobre outra opinião, e aquilo torna-se uma teimosia para a geração que está mais à frente, né? E a gente tem que procurar sempre respeitar a opinião dos outros. E ao passar do tempo, quando a gente está falando da nossa casa, né, isso realmente é bem essencial. Porque assim como a gente muda ao longo do tempo, a nossa casa também deve mudar conforme a gente vai mudando. É muito difícil, às vezes a gente pensa que isso é muito complexo, muito complicado, né, de se chegar a esse raciocínio, mas vejamos, quando a gente nasce, a gente tem lá as nossas roupinhas, a gente tem lá o nosso berço, a gente tem lá o nosso quarto de bebê, certo? Quando a gente fica adolescente, a gente tem aquela questão, né, não é mais um berço, logicamente, agora é uma cama de casal, ou é uma cama de solteiro, uma cama de solteirão, né? Ou propriamente uma cama de casal. E as nossas roupas também mudam. Então, quando a gente se apega a essa questão das nossas roupagens, né? Fica até mais fácil de raciocinar. Poxa, se eu, né, atualmente não usar as mesmas roupagens quando eu usava quando eu era bebê, porque a minha casa tem que permanecer a mesma, né? De quando, sei lá, de 20 anos, de 40 anos atrás, né? Logo, a partir das condições que a gente muda, tanto mentalmente, né, tanto biologicamente, psicologicamente e socialmente, eu tenho que refletir essas minhas mudanças, essa minha essência na nossa casa. Isso ficou muito evidente, né, na pandemia. Porque a gente ficou retido ali na nossa residência, e mesmo aquele super trabalhador esforçado que acordava 5 horas da manhã, saía de casa e voltava apenas à noite, ia dormir, acordava e já ia trabalhar de novo, e não tinha essa conexão, esse apego com a casa, né? Meio que ele foi obrigado a ficar contido ali. E a partir desse momento, ele passou a refletir e tentar se reconhecer naquela casa, que muitas vezes não era o local de refúgio, não era o local de abrigo, não era o local de descanso, era apenas a casa que ele achava que era bonita, e por as pessoas considerarem bonita, tendência para a época, né? Ele achava que estava tudo bem, só que não. Logo, essas questões das nossas conexões com a nossa casa, dos elementos que a compõem, são realmente bastante necessários para o nosso bem-estar, principalmente o psicológico, né? Logicamente que tem as questões biológicas da nossa própria fisiologia, do nosso próprio corpo, nossas questões corpóreas que, querendo ou não, sofrem modificações. Boa parte das vezes a gente fica, né, digamos, tão comandados em falar, explicitar algumas características, tipo, aquele a gente tende a falar, né, eu tô esquecido, eu tô aqui mancando, eu não tenho o equilíbrio de antes, né, e etc. E atribuem isso muito como se fossem culpa da velhice. Só que certas coisas que as pessoas consideram como normal, realmente não são normais, né? E a gente tem que ficar, né, ligado nisso, porque não é porque eu estou esquecendo que isso é considerado normal, não é porque eu estou perdendo ali meu equilíbrio a todo instante,
Não é que isso é normal. Não é porque eu tô tropeçando o tempo todo, a gente não deve considerar normal só devido à idade da pessoa. Poxa, se vocês pararem um pouquinho para pensar, né? Quando você compara muitos adultos, né, jovens de 30 anos, né, 35, enfim, né, tem pessoas de 80 anos super mais saudáveis e ativas e cognitivamente saudável também falando, né, melhores que essas pessoas. Então a gente considerar, né, a idade ficar vinculada a essa questão da pessoa ser mais saudável ou não, da pessoa ter déficits cognitivos ou não, né? Então isso está muito errôneo mediante a própria biologia em si. Porque se a gente passa a nossa vida toda se comunicando, né? Tendo realmente hábitos saudáveis, né? Uma rotina adequada, né? Se a gente fica nessa questão, nessas bases, né? Gerando sempre esses estímulos, né? Neurais ao nosso corpo, ao nosso cérebro, principalmente ao nosso sistema nervoso, né? Estou aqui me prendendo para não falar conceitos complicados para ninguém ficar perdido aqui. Então, gente, a partir de até de uma simples, como posso falar, de uma saída da nossa casa, né? De uma voltinha no bairro, da gente ir a pé, tô falando a pé, né? No mercantil, na padaria, na farmácia, né? Isso já é uma atividade física. Porque boa parte das vezes a gente fala, você deve fazer atividade física, você deve sair de casa, você tem que exercitar, né? A gente sempre pensa que atividade física é ficar na academia e levantar 1 trilhão de quilos, né? E ficar bombadão, saradão. Mas realmente não é isso, né? Atividade física é realmente mexer o corpo de uma forma realmente contínua, né? E voluntária. Então, voluntário, né, que é o melhor das atividades, né? Quando você realmente está proposto a fazer aquilo, ou você nem percebe que está fazendo uma atividade física. Por exemplo, quando digamos, dias de, sei lá, arrumar a nossa casa, né? Então a gente passa o dia todo, né, movimentando o nosso corpo, varrendo e etc e tal. Então a gente está fazendo atividade física. E a gente não está na academia, né? Não tá dançando loucamente, né? E não tá na esteira. A gente tá realmente em casa fazendo coisas que são realmente básicas para, enfim, nos mantermos ativos, né? Porque, querendo ou não, até mesmo no ato de lavar a nossa louça, a gente está tendo inúmeros estímulos cognitivos, inúmeros estímulos executivos. A gente está realmente estimulando ali as nossas funções executivas. Poxa, para nós, logicamente, é muito de boas até você ligar uma torneira e começar a lavar, né, a louça, né? Porém, para as pessoas isso pode ser muito dificultoso. Lembrei aqui agora daquelas embalagens que a priori as pessoas questionavam bastante, né, que vendem em alguns supermercados, que é quando tem ali o alimento cortado, né, na bandeja, né, e aquele plástico em volta. Que você olha, né? E olha, meu Deus, que desperdício, né? De plástico e etc e tal. Você tá instigando pessoas a ficarem preguiçosas, né? Comprando aquela fruta já cortada, né? Digamos assim. Porém, pessoas com algum déficit cognitivo, algum déficit de mobilidade, né? Eles sofrem bastante na hora de descascar uma mera banana, né? Tem a questão de doenças neurodegenerativas, né? Doenças motoras, né, que realmente empecilham muitas questões do nosso cotidiano. E cabe à nossa residência, cabe à nossa estrutura da nossa casa, da nossa moradia, do nosso local de refúgio, do nosso local de proteção, a nossa casa, né, nos apoiar, né, compensar essas modificações fisiológicas que acontecem ao longo da nossa vida. Né? Então a nossa casa ela não deve ser uma inimiga. A nossa casa ela não deve ser, digamos, ai meu Deus, tem uma barra de apoio aqui. Isso é o símbolo da minha dependência. Eu dependo dessa barra de apoio para eu conseguir andar, né, sem cair, etc e tal. Lógico que para alguns esse pensamento ele pode até ser válido, ele até pode ser coerente com a sua cultura, né, com o local onde ele vive, até com as opiniões alheias que o rodeiam, né? Porque é muito chato até você estar de boas na sua casa, né? Digamos que eu tenho aqui uns 70 anos, eu tô aqui de boas, não tenho realmente nenhum problema, estou totalmente autônomo, ou seja, próprio das minhas
próprias ideias, né? Eu tô aqui ciente do que eu tô fazendo, do que eu tô falando. E eu também sou independente, ou seja, eu consigo fazer as coisas, né, de forma sozinho. Eu consigo cozinhar, né, ter todo esse auxílio com minhas próprias mãos, com minhas próprias pernas, com meus próprios olhos, com meus próprios ouvidos, né? Então isso seria a principal diferença entre autonomia e independência. Então eu tô ali vivendo a minha vida normal, tô vivendo a minha vida de boas, né? E eu fico assim. E daí chega um filho meu, aí assim, contrato profissional, o profissional chega na minha casa e começa a apontar várias coisas que estão erradas, né? E manda eu tirar várias coisas, fala que isso é certo, isso é errado, isso é muito horrível. Muitas das minhas consultorias, né, que foram, digamos, consultorias, porque a pessoa ficou muito frustrada com o profissional anterior, eu tive questão de conversar, né? Na minha cabeça não tem significância, não tem sentido você fazer um projeto sem saber a história daquela pessoa, né? Sem saber como melhor configurar aquela casa, né, para o seu estado atual, né, do seu cliente, do usuário que vai usar, que é o principal, e para o futuro, né? Nada mais frustrante do que você investir uma grande renda, né? Você ali investir realmente seu dinheiro, suas economias em uma casa que ela vai ficar funcional para você entre 1 e 5 anos, ou entre apenas em 1 ano, né? Logo, a gente realmente tem que fomentar prevenções da nossa casa, não no sentido da gente pensar coisas ruins sobre o nosso futuro, não no sentido de eu estar aqui, né, dizendo assim, olha, você vai cair, você vai envelhecer, etc e tal. Bem, todos nós envelhecemos, né? O Ciro que está falando agora é um Ciro mais velho do que começou essa live, né? Então a gente também tem que ter ciente disso, porque o que eu percebo é que quando a gente fala em envelhecer, quando a gente fala em idoso, quando a gente fala até em quadros demenciais, as pessoas tendem a fugir, as pessoas tendem a ignorar, as pessoas tendem, né, a se afastar da gente e falar, eu não quero pensar sobre isso, né, e tipo assim, isso não é pra mim. Porém, gente, a gente tem que parar para pensar que se a gente não quiser morrer, né, na juventude, se a gente quiser realmente viver bem, né, aproveitar, digamos, todas as horas de trabalho, todas realmente a nossa família, né, o nosso filho, o nosso cônjuge, os nossos familiares, a nossa mãe, os nossos amigos, os nossos parentes, a gente tem que saber envelhecer, né, com o mínimo de qualidade, com o mínimo de dignidade, e cabe à nossa casa acompanhar, né, essas nossas modificações, tanto biológicas como psicológicas, tanto como sociais, certo? Então, poxa, se a minha casa antes, né, aqui tinha meus 2 filhos, né, tinha a minha mãe, etc e tal, e agora eu moro só, será que essa casa está realmente adequada para mim? Será que essa casa está muito grande? Será que eu fico muito vazio, né? Será que essa culpa realmente é minha ou é o sentimento que a casa está me trazendo? Bem, se essa casa, se o espaçamento dessa minha casa está me trazendo angústia, né? Então, por que não em pensar em modificá-la? Por que não em pensá-la, sei lá, em mudar? Por que não pensar, digamos, eu tenho 65 anos, eu tenho uma casa realmente muito extensa e eu quero fazer alguma coisa com aquilo porque eu não me vejo mais, né, uma vida de qualidade naquela casa, por ela ser muito ampla, né, por ela acumular realmente muita poeira, porque tem cômodos que eu não uso naquela casa, né? Então a gente tem que ficar nesse movimento, né, de sempre auxiliar a nossa vida, de nos ajudar, assim como a gente compra nossas roupagens ao longo da vida, né? E elas se modificam tanto no tamanho, tanto quanto a aparência, tanto no modelo. A gente tem que também diferenciar questões da nossa casa. E logicamente não é do dia para o outro, né? Não é que você vai dormir e acordar com portas super largas, né? Não é que você vai acordar com barras de apoio em todo canto. Não é que você vai acordar com fitas antiderrapantes em todos os locais. Não é isso. São mudanças gradativas, porque a gente envelhece de forma gradativa, né? E só a gente ter esse pensamento em se planejar realmente para o futuro, né, tendo essa ciência de que assim, poxa, né, eu tropecei aqui no meu tapete, será que esse tapete é realmente útil para mim, né? Será que se eu não conseguir tirar esse tapete de alguma forma,
eu posso, digamos, tirar e colocar um filtro antiderrapante, né? Ah, eu quero muito enxugar meus pés em um tapete. Então, bora tentar fixar esse tapete, né? Bora comprar um tapete realmente que fique fixo, né? Rente ao chão, que não tenha esse desnível, né? Nem que seja de 0,005 centímetros, né? Então, a gente também tem que ficar ligado nesses sinais da vida, né? Do nosso anjo da guarda, o independente da sua religião, né? Que eles realmente... que você consiga refletir assim, olha, eu já tropecei nesse tapete hoje, né? Aí próxima semana eu tropecei 2 vezes nesse tapete. Então, eu presumo, né, eu sinto que você não quer realmente ficar tropeçando até chegar no ponto de levar uma queda, né? Porque às vezes a gente encara uma queda como se fosse algo besta, algo até rotineiro. Só que, gente, as quedas são realmente super, super, super delicadas. A minha avó iniciou todo o seu processo, né, de realmente envelhecimento mesmo, digamos, pesado, né, digamos assim. Ela realmente passou de uma pessoa estritamente independente e autônoma por uma pessoa totalmente dependente, né, porque ela ficou ali em uma cadeira de rodas. Ela perdeu grande parte da sua mobilidade a partir de uma simples queda, né? Então, se a gente for parar para pensar, a gente pode abrir o Google facilmente e verificar, né, para realmente quem não tem essa proximidade com a questão da longevidade, com a questão da gerontologia, que diferente da geriatria, né, ela estuda, né, ela estuda a questão biológica, psicológica e social, enquanto a geriátrica, ela foca-se apenas na questão biológica, né? Apenas na questão médica, né? Então, isso seria as principais diferenças. Aqui e ali eu vou deixando conceitos, né, mais teóricos, né? Mas vamos aqui nos focar nas coisas rotineiras, né? Até para gerar esse link, né, entre a minha fala e entre a vida de todo mundo. Porque a partir dessas lives que eu estou pretendendo fazer, eu quero atingir a maior parte das pessoas. Eu não quero, digamos, só atingir os arquitetos ou as pessoas com 50, 60 mais. Eu quero atingir a todos, porque até mesmo, porque todo mundo está envelhecendo, né? E se a gente não quer morrer, né, de forma prematura, a gente tem que cuidar, né, e em vários âmbitos. Não só cuidar da alimentação, né, não só cuidar da nossa renda, mas também tem que ter cuidado, né, com o ambiente que nos rodeia, que é um dos principais fatores para isso, né? Então, quando a gente olha, a gente vê que as quedas é a terceira maior causa de morte no Brasil, né, em pessoas com mais de 65 anos. Isso é muito grave. Então, poxa, terceira morte, quedas em casa, né, e boa parte delas, elas podem ser prevenidas, né? Apenas em você tirando 1 ou 2 horas da sua vida e refletindo sobre os cômodos da sua casa, os cômodos funcionais, se eles realmente estão sendo utilizados, se eles realmente estão sendo limpos de forma adequada. Será que tem algum mofo? Será que tem alguma rachadura, né? Olha esse sofá que eu adoro tanto, né, que é o meu xodó. Todo mundo, querendo ou não, tem aquele mobiliário, né, que é um queridinho, né, que é um xodó que não abre mão para nada. Ele pode ser super pesado, pode ser super rústico, né? Ninguém pode gostar dele, todo mundo pode ser contra ele, mas você gosta. Aí chega um profissional e manda você tirar, né, aquele mobiliário dali. Nada legal, né? Aquele mobiliário tem ali sua história, tem o seu apego, e nem que você tenha ganhado ele há pouco tempo, mas você vinculou ele um apego afetivo tão elaborado, né, tão complexo, que você quer ficar com aquele mobiliário independente de tudo. Então a gente tem que ir ali, né, cabe o profissional, né, cabe a mim, digamos, flexibilizar, né, aquele móvel para que ele fique de forma funcional e que faça realmente sentido na casa. Não é tipo só retirar aquele móvel, vamos tirar aqui, acabou, claro que não, muito horrível. A imagem de você tá ali de boas, né, no seu home office, etc. Aí chega um profissional que você tá vendo a primeira vez e manda você tirar várias coisas da sua mesa, tirar a sua cadeirinha preferida, né, tirar ali seu puff, enfim, e força você a utilizar várias coisas, né. Nada legal, nada conveniente. Então, da mesma forma que a gente quer ser respeitado, a gente tem que respeitar o nosso cliente, o nosso usuário, né? Nosso usuário é ótimo, né? O usuário do projeto que a gente está fazendo, né?
mesmo sendo apenas uma consultoria, mesmo sendo apenas umas estratégias de modificações na casa, né? Então, desde as mudanças mais simples às mudanças mais complexas, a gente também tem que se ater a cada pessoa, a história de cada uma delas, né? E isso é realmente fundamental na constituição, né, de uma casa, digamos, saudável. Então, a partir de quando eu devo mudar? Bem, a partir das etapas que você perceber que você está sendo afetado de alguma forma. Digamos, olha, eu realmente estou aqui sentindo, né, que meu corpo está muito dolorido, né, que eu estou com muita dor nas costas. O que pode ser isso? Muitas pessoas, a minha tia no caso, né, ela apela para o medicamento e eu falo, não tia, meu Deus, né, o que pode ser isso? Será que essa dor nas costas é porque eu estou velho, porque eu estou com uma má postura? Pode ser pela má postura, né? Mas será que não é a cadeira? A sua cadeira está apropriada para as suas costas? A sua postura, essa cadeira está favorecendo a sua postura quando você está trabalhando, quando você está no seu celular, você está conversando, né? Os equipamentos, quando você realmente sai de casa, digamos assim, você adora uma academia, digamos assim. Será que esses equipamentos estão ajustados para o seu tamanho, para a sua ergonomia, né? Porque até uma própria cadeira, gente, pode prejudicar a gente muito a nossa coluna. E porque a nossa coluna tá dolorida, né? Tá doendo, a gente tende a tomar algum medicamento e tende a culpar a nossa idade, né? E a gente nunca para pensar, né, o porquê a gente tá daquele jeito, se há algum fator do próprio meio ambiente, né? Poxa, eu acho que eu já passei por várias situações que me chamaram para fazer uma vistoria na casa, né, de ali averiguar o que estava acontecendo, né, de fazer realmente uma digamos, como é que eu posso falar? Realmente um projeto de modificar tudo, porque a pessoa tinha fortes dores de cabeça, fortes dores oculares, né, principalmente quando ela estava fazendo as atividades no home office dela, né, isso atrapalhava bastante e ela culpava realmente toda a casa por causa disso, né, que ela não conseguia se concentrar, que ela tinha realmente muita enxaqueca, muita dor de cabeça, né, muita dor ocular, né. Daí assim, aí eu fiquei realmente conversando com ela, né, durante um pouco de tempo para compreender toda a situação, porque eu percebia que ela não queria mudar muitas coisas da casa, né, que ela queria um super projeto para gerar poucas modificações. É válido, mas será que era realmente isso que ela estava necessitando, né? Então, quando eu fui ali medir a intensidade da iluminação, né, que estava espalhada pela casa, principalmente no home office, eu vi que realmente a luz que estava ali estava gerando um ofuscamento realmente muito forte para ela. O brilho que estava sendo gerado pelaquela fonte elétrica, pelaquela fonte lumínica, estava sendo muito forte para ela. E aquilo estava danificando a visão dela, estava gerando todas essas consequências. Então, antes mesmo de começar qualquer, digamos, rebuliço, né, na casa dela, antes de qualquer destruição, antes de qualquer modificação realmente muito complexa, né, eu optei, né, conversei com ela e assim, olha, bora tentar aqui mudar a lâmpada, né, bora aqui colocar um ajuste, né, bora aqui tentar aplicar outros tipos de iluminação, ou iluminação direta, ou iluminação mais pontual que realmente fique retida apenas no seu notebook e que não reflita diretamente para seus olhos, né? Então, em poucos dias ela passou a perceber que todo o incômodo dela estava concentrado apenas na iluminação daquele ponto, daquela região dela, da sua casa, né? Logo, a gente passa a refletir um pouquinho sobre o que está afetando a gente. Se é nossa idade, se é alguma questão biológica, se é alguma questão psicológica, né? Se é até algum mesmo desentendimento com algum familiar, com algum amigo nosso, né? Ou se basicamente é os nossos mobiliários que estão inadequados para a gente. Eu tenho essa cadeira há 10 anos, ela nunca me causou problema. Se eu tô agora com uma dor na coluna, né, com a dor lombar, com a dor no pescoço, né, será que essa cadeira realmente não tá ali bambeando, né, será que ela não tá manca? Então cabe a gente sempre ficar de olho nessas questões, né, antes de procurar um medicamento, né, antes até mesmo de investir dinheiro em medicamentos, né,
Ou até mesmo procurar um médico, que eu também não tiro, eu não tiro realmente a importância dos médicos em diagnosticar alguns problemas mais severos, né? Mas aquela questão, eu tô sentindo aqui muita tontura, eu tô sentindo aqui, eu tô tropeçando demais, né? Eu tô me esbarrando demais nos meus móveis, o que será isso? Eu tô tonto? Será que eu tô com labirintite? Né? Será que isso é da idade? Primeiramente, da idade, né? Você ficar se batendo nos móveis, isso não é da idade, né? Isso realmente não é normal, independente de qualquer idade, né? Logo, isso pode ser alguma patologia, pode ser sim, pode ser algum tipo de doença, algum tipo de transtorno, né? Algum tipo de déficit cognitivo, né? Para aquele momento. Ou pode ser apenas que você está precisando de um maior espaçamento e seus móveis estão atrapalhando realmente a sua mobilidade na sua própria casa. Porque você chega um momento que você acumula tanta história na sua casa, né, que o espaço da sua casa que antes você conseguia andar normalmente, você não consegue andar, né, de uma forma fluida, porque realmente tem muita coisa atrapalhando na sua caminhabilidade. Aí é porque você está ali se esbarrando, não significa que você está ficando tonto, que você está perdendo a mobilidade, não significa que você não está enxergando onde estão os móveis, né? Isso pode acontecer porque simplesmente tem muito móvel para pouco espaço. E, logicamente, você vai tender a se esbarrar nesses móveis, certo? Então, assim, poxa, eu vou aqui tentar diminuir o número de móveis. Aquela mesinha cheia de enfeites, né? A gente não deve tirar aqueles enfeites e guardar em uma caixa para sempre. Por que não colocar uma prateleira e colocar esses enfeites? De forma que esses enfeites eles fiquem ali no cotidiano daquela pessoa, né? E o fluxo da sua casa, né? Digamos, da sua sala para sua área, né? Para sua varanda, fique melhor, né? Que ela não se esbarre nessa mesinha de centro, digamos assim. Né? Então, poxa, tirei essa mesinha de centro. Estou me esbarrando? Estou. Então eu vou aqui refletir um pouco se era assim, né? Porque, olha, você já tirou aqui os móveis, já viu que o espaçamento não é o problema. Então, realmente deve ser algum problema no seu sistema, né, vestibular. Ou seja, nesses sistemas neurais que envolvem realmente o nosso equilíbrio, né? A questão da nossa própria percepção, né? Mediante o tempo, o espaço, né? A nossa localização, né? A nossa relação, né, de nós mesmos, do nosso corpo e do espaço à nossa volta. Então, esses sentidos, além da visão, além desses nossos sentidos básicos, a gente tem a própria percepção, a gente tem esses sistemas, né, e etc. A parede pode ser um grande aliado, vamos colocar quase com lembranças afetivas. Sim, muitas vezes, né, Márcia, a gente se encara com aquele ambiente que é tão complexo, que realmente não tem como a gente manter aquilo de alguma forma, né? Quando realmente se trata de imobiliários rústicos, né? E a gente tende a dar um tempo naquele imobiliário enquanto a pessoa se recupera, né? Digamos que ela está ali voltando do ambiente hospitalar de cadeira de rodas, digamos assim, ou até mesmo alguma muleta ou andar já. A gente pode até registrar aquele momento da casa dela, né? E guardar, registrar em uma foto, transpor esse imobiliário, né? Ou guardar de certa forma, né, na casa de alguma pessoa, né? E quando ela realmente ficar melhor, a gente recolocar. Enquanto esse imobiliário não está ali, para que consiga ter esse, digamos assim, essa percepção do tempo dela, da casa dela, né? Esse apego que ela tanto tem a esse mobiliário e que isso não possa gerar depois alguma angústia para ela, pessoal, a gente pode bater uma foto, né, do seu ambiente antes, né, e colocar ali, deixar perto dela. Porque quando ela passar pelaquele cômodo, ela vai recordar a partir daquela foto que o mobiliário dela existiu em algum momento e que ainda existe, e que se ela possivelmente, né, futuramente não usar mais andar já, não usar mais uma muleta, não usar mais uma cadeira de rodas, a gente vai poder realocar aquele mobiliário, e a partir do momento que ela vai conseguir aquele mobiliário dela novamente, né, ela vai ficar assim, poxa, agora eu tenho que ter mais cuidado, né, eu não posso bancar sempre a Mulher Maravilha ou Superman, né, mediante a minha residência, e eu tenho que realmente respeitar os meus limites. Se antes eu passava o dia completamente, o dia arrumando a minha casa, ajeitando a atividade a mil, né,
30 anos depois, né, eu me forçar a fazer isso, né, você pode conseguir, logicamente. Mas se você ficar cansado, né, você tem que respeitar seus limites, porque o nosso próprio corpo, a nossa própria biologia, os nossos próprios sentidos corpóreos, biológicos, fisiológicos, enfim, sofrem modificações ao longo do tempo. Então, né, Márcio, eu até já mencionei sobre isso, que o layout realmente pode ou não influenciar a gente, né? Então, são passos, são processos que a gente tem que verificar antes de sair tomando um medicamento para resolver os nossos problemas, né? Já aquela solução temporária que passa a vir a se refletir todos os dias, né? Tomar um remédio para dor de cabeça, tomar um remédio para dor nas costas, né? Então, isso parece que até é água para algumas pessoas, né? Eu vou aqui tomar um remédio, até mesmo automático. Você nem tá com dor de cabeça, mas sente qualquer besteirinha de dor, já tende a tomar o remédio. Mas realmente são modificações ali no próprio layout, né? Como eu falei, a transpor o móvel, né? Modificar uma localização de um móvel, de uma cadeira, dar ali maior suporte àquela cadeira, né? Deixar menos de níveis, colocar uma barra de apoio, pequenas modificações básicas, né? Até mesmo um piso que está realmente super liso, né? Aqueles pisos polidos, né? Que as pessoas mais velhas tendem a gostar, por achar realmente algo mais luxuoso, por ter aquele apego pelo brilho, né? Digamos, pelos status sociais, digamos assim, a partir de um piso brilhante, polido. Isso a gente sabe que toda aquela, digamos, tanto o brilho, né, quanto a questão dele ser liso, ele provoca, além de provocar, né, facilmente a questão das quedas, né, provavelmente, se ali derramar algum líquido ou a pessoa, sei lá, sair do banho e não tiver ali um tapete fácil, ela pode realmente cair, tropeçar, né, não é nem cair, é só realmente tropeçar, né, e se segurar ali, né, esses apoios que não precisam ser necessariamente barras, né, enfim, eles podem realmente auxiliar o nosso dia a dia da melhor forma possível, né, porque, querendo ou não, a gente também tem essa questão, né, de ver, a gente modifica o layout, então a gente para de tomar a medicação e passa a modificar o layout. Resolveu? Maravilha, né, você só está provando para si mesmo que a partir da modificação do ambiente, a partir da modificação até da altura da sua mesa, né, da sua cadeira, você melhorou muito a sua qualidade postural, né? Você pode passar a investir, aí você olha para uma cadeira, né, assim, poxa, tenho que comprar outra cadeira, eu vou aqui tentar, né? O investimento que às vezes você pode achar caro, né, uma nova cadeira ergonômica, né, ou uma iluminação realmente adequada, uma iluminação que tenha ali o full spectrum, ou seja, que realmente tenha o índice de cores, né, reproduzido de uma forma coerente com o que ela realmente é, e a partir disso não lhe forneça tanto ofuscamento, né, tanta intensidade luminosa dessa forma, que você passa a enxergar melhor, né? E logicamente esses aparatos, principalmente os mais tecnológicos, eles podem ser caros, mas se a gente colocar na ponta do lápis o número de vezes que a gente está gastando dinheiro, né, com esses remedinhos para dor de cabeça, para dor muscular, para dor nas costas, né, a gente vê que compensa demais a gente investir em um mobiliário mais saudável, mais adequado para a gente, digamos assim, né, mais em conformidade com os nossos aspectos atuais, que a gente passa a não tomar mais remédios, a gente passa a, enfim, ingerir, né, menos questões químicas, né, menos substâncias industriais, digamos assim, né, e passa a investir em coisas realmente materiais que vão ter um significado pra gente, da mesma forma que a gente, sei lá, gasta, digamos, poxa, R$50 em uma brusinha, né, digamos assim, né, em uma blusa, em uma roupagem, a gente pode muito bem gastar R$50, R$70 em uma fita antiderrapante, para que dessa forma a gente não precise mudar todo o nosso piso, não precise ter aquela super reforma geral no piso. A gente pode, né, de uma simples forma, pegar essa fita antiderrapante, aplicar no piso e ali diminuir o meu índice de queda, né? Então, essas mudanças gradativas, esses investimentos pequenos, né, porém super válidos, eles são um ótimo passo para promover essa casa ideal,
nessa casa ideal que conta a nossa história, que tem o nosso passado, que ela está sendo adequada ao nosso presente e que vai ser adequada para o nosso futuro, né? E essas modificações, elas não devem ser feitas do dia para a noite, porque assim como a gente não muda, né, do berço para uma cama de casal, né, com o nosso cônjuge do dia para a noite, a gente não pode fazer isso com a nossa casa, né? Eu falei aqui muitas vezes assim de cônjuge, namorado e etc e tal, mas a solitude é maravilhosa, né? Então, também uma casa que mora você sozinho, ou você e seu filho, você e sua mãe, né? Que é esse movimento tá até, digamos, considerado normal, né? Ou quando os pais vão para casa do filho, ou o contrário, né? Quando acontece esse movimento do pai sair da sua casa e ir para a casa do filho, é importante que o filho ali ele receba o pai, não que seja como uma visita, mas sim como um morador. Ou seja, promover um significado, né, funcional, atribuir funções, né, para aquele pai, para aquela mãe, né, na sua casa, para que ele não se sinta apenas uma visita, que ele não se sinta um visitante, mas que seja pertencente à sua casa. Se o seu pai está querendo lavar uma louça e você não está deixando porque acha que ele pode quebrar, se machucar, enfim, deixa ele tentar uma vez. Se realmente ele quebrou alguma coisa, se realmente ele não conseguiu concluir alguma lavagem, né, você tende a ajudar, né, e todo esse movimento de ajuda, né, além de você estar ali auxiliando, né, a partir do seu afeto, a partir, digamos, do seu amor, você já está gerando links emocional e está gerando essa ajuda, né, esse auxílio intergeracional. Porque enquanto você está ajudando ele a lavar a louça, ele pode, sei lá, te contar uma história muito bacana, ele pode te ensinar uma receita, ele pode estar ali, digamos, lavando uma panela e olha essa panela aqui, eu costumava cozinhar tal coisa, aí você lembra, ai pai, como é que você fazia, né? Dá um belo dia você faz essa receita com ele, né? E vai ser realmente momentos assim que podem até ser simples, podem até ser, digamos, descartáveis para muitas pessoas, mas para outras isso é muito essencial, isso vale muito a pena, né? Ali, uma conversa, nem que seja de 5 minutos, quantas pessoas moram com o pai, moram com a mãe, moram com o filho e não conversam com eles, né? Não tem conversas concretas, né? Conversas profundas, conversas significativas, né? Então esses momentos até de disruptura, de descontração, né? Ou saber um pouquinho da história, como era antes, como era agora, como pode ser depois, né? Vez por outra, eu sempre tiro um pedacinho do meu dia para ficar assistindo, né, alguma coisa, ou para ficar acompanhar a minha tia, né? Que ela tem o quê? Ela tem quase 80 anos. E durante esse convívio, né, nem que, claro que eu não posso passar 24 horas ao lado dela, né, e ninguém quer ter uma sombra do seu lado, né, e a gente também precisa dormir. Então, quando ela escuta algumas nomenclaturas na televisão, como pessoa trans, pessoa cis, etc e tal, ela fica assim, vale, agora é homem, agora é mulher, o que é isso, e etc. Então, só a curiosidade dela procurar saber essas novas terminologias, né, a questão de LGBT, que há mais, dentre outras coisas, que são realmente novas para ela, poxa, quase 80 anos, e então isso não tinha na época dela. Então, naquele processo dela já encarar aquilo com algum desrespeito, algum preconceito, cabe a nós, detentores do conhecimento atual, né, levar para essa pessoa que não sabe disso, né, explicar para ela, tentar explicar, para que ela possa realmente conhecer, respeitar e até mesmo gostar desses novos conceitos e utilizar no cotidiano dela, né? Então, essa educação que o processo de intergeracionalidade ele propicia para todos, né, é realmente super maravilhoso, porque todo mundo sai ganhando. E quando eu falo isso, não é você como uma pessoa mais nova educar as pessoas mais velhas, e as pessoas mais velhas quererem imporem questões para você, pessoa mais nova. Não, é um movimento realmente coeso, é um movimento harmônico, em que as opiniões são válidas, devem ser respeitadas e todo mundo sai ganhando alguma coisa, né? Há religiões diferentes, vamos aqui tentar esclarecer algumas coisas antes de ficar apontando o dedo e julgar as pessoas. Se aquela pessoa mora só, se aquela pessoa não quis ter nenhum filho, se aquela pessoa não quer namorar, se aquela pessoa realmente é focada em alguma coisa,
né? Ela realmente tem aquela noção e, poxa, vamos respeitar, aquele é o momento dela. Não significa dizer que você está solteira, sem filhos, né, e morando só, curtindo esse momento de solitude, que é tão maravilhoso e essencial para qualquer um, né? Ou seja, esse gostar de estar sozinho, isso seria a melhor definição, né? A definição mais simples de solitude, né? É o tempo dela. Então não cabe a você julgar. E se tentar, ao mínimo, né, compreender, e se a pessoa estiver disposta a conversar, né, ela vai conversar ali com você sobre isso, né, e você vai passar a refletir, e até alguns daqueles conceitos que ela aplica na sua vida, né, que você, a priori, olhava com preconceito, você vai poder ver, né, de forma muito melhor. Então, todo esse movimento que a gente fica passeando em múltiplas áreas do conhecimento, né, é super bacana para qualquer um da gente. Eu sou fascinado, todo esse meu fascínio, né, pelo envelhecimento, pelas pessoas mais velhas, pela longevidade em si como um todo, porque falar de envelhecimento, a gente viu aqui hoje que não é só pessoas... não é falar de pessoas mais velhas, não é de falar em pensar em estratégias de longevidade quando a gente ficar velho, não é isso. É tentar auxiliar, principalmente para mim, a partir da minha profissão, possibilitar um melhor ambiente, um melhor projeto para aquela pessoa, o melhor, digamos, dos mundos para aquela pessoa, de forma que aquela casa consiga propiciar essa longevidade, né, ao longo do tempo para você, o meu cliente, o meu usuário, né? Até porque você está confiando em mim para que eu produza, para que eu monte uma casa, né? Para que eu projete a você, para que eu dê até um processo de uma consultoria para você, que eu identifique ali as modificações mais necessárias e mais coerentes com você, com o seu tempo, né? Que respeite o seu passado, que seja adequado para o seu presente, para o seu atual, e que futuramente seja funcional para você. Por exemplo, poxa, se a minha iluminação tá bacana para mim, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ela possivelmente não vai ser adequada para mim. Se eu tá me jogando macumba na minha vista, você tá jogando macumba não, gente, desculpa. Você tá aqui, desculpa, a todas as religiões, desculpa. Então você tá aqui jogando assim alguma coisa muito assim, nossa senhora, você jogando alguma coisa muito ruim para que eu fique, né, com a minha visão menos, para que eu perca a minha visão, não é isso. Fisiologicamente, esse processo de perda de acuidade, né, ele é super comum, né, ele é super normal, né. Então, a gente também tem que ter também tem que ter cuidado, né, em respeitar a questão da nossa biologia, né? Então, poxa, se a gente sabe que ao longo, se a gente passa a saber, né, a partir do conhecimento da gerontologia, que a gente perde a acuidade visual ao longo do tempo, né, passa a ser normal que a nossa iluminação ela se modifique ao longo do tempo, né? Então é isso. Até mesmo algumas questões que a gente sempre fala, né, que tá no nosso convívio e que mesmo a gente sabendo que é errado passa a falar, né, a gente também tem que se controlar às vezes, logicamente não é fácil, então apenas, como eu acabei de falar, né, e etc, né, até melhor que a gente você aperta, o velhinho, a idosinha, né, o senhorzinho, né, esses zinhos, por que tratar a pessoa mais velha como se fosse uma criança, né? Só porque ela é mais velha quer dizer que ela seja mais, digamos que ela precise mais, que ela não consiga fazer as coisas, né? Que ela seja comparada com uma criança, né? Ou que você não conheça aquela pessoa e chamar, ô idosinho, não sei o que, ou esse velhinho, essa velhinha, né? Claro que não. Então toda pessoa deve ser tratada de uma forma coesa com a sua existência, né? E de forma respeitosa, porque todo mundo tem capacidade de aprender coisas novas. Isso a neuroplasticidade, isso a neurociência explica bastante, né? Porque assim como na nossa musculatura corpórea, quanto mais a gente exercita nossas funções cognitivas, melhor e mais fácil a gente aprende novos conhecimentos. Então, realmente, a questão do aprendizado, a questão do aprendizado, né, do lifelong learning, né, da nossa vontade de aprender ao longo da vida, ela é realmente possível se você realmente ter aquele esforço. Logicamente que uma pessoa mais nova pode até aprender de forma mais rápida que uma pessoa adulta ou uma pessoa mais velha, mas ambos têm a capacidade de aprender. Pode ser em termos diferentes? Pode ser em métodos diferentes? Pode, mas é possível o aprendizado, é possível essas modificações, é possível a gente refletir.
Então, eu acho que a live já vai acabar, né? Mas, enfim, o que eu realmente queria deixar para vocês, esse recado, é que a gente realmente tem, né, essa necessidade de mudar ao longo da vida. Nossas roupas, nossos pensamentos, né? Todas essas questões, elas mudam ao longo da vida e a nossa casa tem que acompanhar essas mudanças. Ela tem que ser proporcional, né? Para que a gente consiga ficar com essa qualidade, consiga manter todo esse respeito a nós mesmos, fazer com que a configuração da nossa casa ela passe a nos auxiliar e não que nos atrapalhe. Assim como a gente compra roupas, né, que passa a nos, digamos, a nos vestir, né, de forma adequada, a partir da nossa o que a gente acha, considera o que é adequado a gente, o que é adequado para cobrir nosso corpo. A nossa casa, né, esse nosso vestimento entre quatro paredes, digamos assim, ela deve ser adequada para as nossas funções. Então é por isso que a arquitetura, o urbanismo, o design, ele não deve ser desvinculado com a questão da nossa saúde, porque eles estão intercalados, né? Se você olhar, se você jogar uma pessoa, né, em um ambiente totalmente estéril, em um ambiente totalmente hospitalar, ela não vai ficar bem. Assim como você jogar uma pessoa em uma casa estupidamente luxuosa, estupidamente iluminada, estupidamente aliado às tendências, porém que não possui nenhum vínculo afetivo, nenhum vínculo de suporte emocional, não possui nenhum vínculo com aquela pessoa, ela também vai tender a adoecer. Então a gente tem que promover esse equilíbrio entre tangibilizar a essência da pessoa, a casa dela, de forma que ela consiga envelhecer, né, que ela consiga ali ter saúde na sua casa, de forma que ela consiga ter autonomia, independência, né, conforme o tempo. Então, eu espero que o recadinho tenha deixado aqui. Se eu fui confuso, se eu falei algo inadequado, se alguma palavrinha aqui escapou, que infelizmente, né, realmente é nosso cotidiano. E eu gostaria de ser o mais aberto aqui possível para vocês, né? Fiquei aqui pautado e me contei de não falar, digamos, termos, né, muito científicos, né, que eu amo demais, mas enfim, eu acho que a linguagem, né, a comunicação, ela é realmente efetiva quando a gente consegue quando a gente consegue ter ou tentar ter essa maleabilidade na nossa linguagem. Tudo certo, pessoal? Então é isso. Eu queria muito que esse vídeo ficasse salvo. Eu não sei se vai ficar aqui. Para você que não me conhece, eu sou Ciro Ferre. Eu nem falei meu nome, gente. Socorro. Eu realmente não. Para você ver a experiência de uma live sozinho, né? Sozinho não, né? Tô aqui com algumas pessoas me acompanhando. Eu sou super grato por isso. E meio que o meu nome é Ciro Ferre. Eu sou arquiteto urbanista e gerontólogo. Eu atuo muito nessa questão da longevidade, né? A minha especialidade, principalmente em design favorável a pessoas com quadros demenciais, tanto em promover qualidade de vida para essas pessoas que já têm realmente esse déficit cognitivo, né, esse déficit neurológico, e também para prevenir que esses quadros demenciais, né, ocorram ou apenas postergar eles, né, e de forma também que a partir de consultorias, que é que eu mais trabalho, né, auxiliar arquitetos que realmente não tem disposição de tempo ou que não tem muita compreensão disso ou que querem se aprofundar nesse aspecto, né, de propiciar essa longevidade, esse desenvolvimento saudável, né, coerente da casa, da residência, aquela pessoa que está ali em um determinado estágio da vida, né, então de forma melhor, qualitativa, né. Então é realmente esse movimento de soma, não é de você tentar fazer um papel de um médico, não é você tentar fazer o papel de outro profissional, não, e se você intercalar esse conhecimento da gerontologia, da geriatria, da aprendizagem e da neurociência, que são as minhas especialidades, né, na incorporação da arquitetura, do design e do urbanismo. Então, pessoal, é isso, né? Espero que eu tenha deixado meu recado. Novamente, meu nome é Ciro Ferre. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. Eu sempre posto aqui coisas, né, do meu Instagram, né, desde as coisas mais científicas até coisas mais básicas que podem promover mudanças realmente bem essenciais na nossa casa. Eu sempre deixo a referência nas minhas postagens, né, para quem quiser se aprofundar naquele tema. Se você tem alguma dúvida, né, alguma coisa a respeito sobre a casa, ou até mesmo alguma coisa a respeito das modificações corporais que a gente sofre, né, não apenas corporais,
mais fisiológicas, corporais, psicológicas, sociais, né? E é isso. Obrigado, Genark Brasil. Agradeço demais a companhia de vocês. Ana, todo mundo tá aqui assistindo. Não sei quem vai assistir depois, né? E desde já eu deixo aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quem vai assistir, não sei quem tá assistindo agora, não sei onde você tá agora. Mas o meu recadinho aqui, né? Com a minha primeira live, que mesmo seja super avulsa, né? E louquinha, né? É isso. Que vocês realmente passem a refletir sobre a vida de vocês, passem a refletir sobre as decisões e passem a investir, né, de alguma forma na sua casa, na sua vida, no seu estilo de vida, de forma que a casa se construa ao seu favor e não contra você, tá certo? Então é isso, super obrigado pela companhia e até a próxima, que vai ser dia 16 às 20h30 da noite, com um médico super legal, um neurologista, né, que vai aqui desvendar um pouquinho dos aspectos, né, neurológicos que nós podemos ter ao longo da vida, né, que vão infligir no nosso sono, no nosso cognitivo e nas nossas questões biopsicossociais durante o nosso dia a dia, tá certo, pessoal? Então, um beijinho pra vocês, um cheiro, um beijinho no coração e é isso. Até a próxima. Agora eu não sei se aqui vai ficar salvo, porque já vai fazer 1 hora agora, né? E é isso. Então, tchau, pessoal. Agora vamos aqui ver um pouquinho de mico, né? Como é que eu posso salvar essa live, né? Então, olha aí, Leila, conto com você, conto com a presença de todos vocês, tá certo? Gente, como é que salva isso? Deixa eu ver aqui. Momentos. Deixa eu ver. Eu acho que vai salvar a qualquer momento, não sei. Não. E é isso, né? Então eu vou aqui cancelar a live. Espero que fique salva. Se não, deixa eu ver. Pedidos, perguntas. Eu acho que é isso. Ou salvar automático, não sei. Esses momentos da vida, né? Pois é. Então, pra você ver, né, como eu tô aqui tentando junto com vocês. Mas é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom sábado. E é isso. Um cheiro no coração.